Boa noite, pessoal. Estamos aqui com muita alegria, a convite do pessoal ali do Centro Espírita Bezerra de Menezes, de São Bento do Sul, Santa Catarina. E nós agradecemos o convite, especialmente a Leandre, o Juliano. Agradecemos o Zeca também, trabalhador da casa, que eles são incansáveis trabalhadores, desde bem jovens. E a gente admira muito o trabalho de todos. Então nós estamos aqui com imensa alegria, fazendo então essa live para o Bezerra de Menezes, que é o Centro Espírita de São Bento do Sul. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem importante, porque estamos na Semana da Pátria, né? Ontem nós tivemos o Dia da Independência do Brasil e nós vamos hoje refletir um pouquinho a obra de Humberto de Campos, na psicografia do nosso Chico Xavier, intitulada Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E nós temos também em setembro o Setembro Amarelo. Nós também iremos refletir um pouquinho acerca do problema muito grave ainda, que é o suicídio. Nós temos aqui já alguns irmãos de caminhada. Vamos aguardar só mais um pouquinho para fazermos a nossa prece de abertura. Obrigada, André, meu irmão. Boa noite. Então, estamos aqui a convite do Centro Espírita Bezerra de Menezes, de São Bento, para esta palestra virtual, que continuamos, né, desde março que estamos separados fisicamente, mas a gente vem trabalhando aí para de alguma forma ficarmos juntos. Então vamos unir os nossos pensamentos agora em oração, buscando Jesus em nosso olhar, o meigo Rabi da Galileia, o nosso mestre, o nosso farol, que nos ensinou que somos todos irmãos e que Deus é o nosso Pai de infinito amor e bondade. Nós somos tão gratos a Jesus que buscamos trabalhar em nós o aperfeiçoamento para retribuir a Ele tudo o que fez e tudo o que faz pela humanidade. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Deus, nosso Pai, por esta oportunidade bendita da vida e da experiência que estamos tendo, das experiências boas que acalentam o nosso coração, que acalmam, e das experiências difíceis que nos burilam, que nos lapidam e que sabemos que são de extrema importância para a nossa evolução. Abençoa, Senhor, o trabalho desta noite, abençoando todos os trabalhadores de São Bento, da nossa região, abençoando todos os nossos irmãos de caminhada. Nos abençoa, que assim seja.
Boa noite, então, meus queridos irmãos. Nós, então, antes de começarmos a falar do tema desta noite, vamos pensar um pouquinho na importância do Setembro Amarelo, que tem a origem naquele menino americano que tinha um Mustang amarelo e ele era muito feliz. Aparentemente, ele era muito feliz. Ele era divertido e ele foi encontrado no seu Mustang amarelo com um bilhete. Ele se suicidou. E os seus pais, então, no dia do seu velório, fizeram um bilhetinho e anexaram um laço amarelo da cor do Mustang dele, pedindo para que as pessoas não fizessem isso. Esta é a origem do amarelo, do combate ao suicídio. E em 2015, o CVV, o Centro de Valorização da Vida, iniciou a campanha no Brasil, juntamente com os psiquiatras, os médicos. Eles abraçaram essa causa e trabalhamos então aqui no Brasil na valorização da vida. Não podemos expressar "fique vivo", porque para quem está desesperado e que quer dar o fim à sua vida, essa expressão pode até ser convidativa. Nós devemos, principalmente nós espíritas, dizer: não destrua seu corpo, porque você vai continuar vivo. Nunca destrua seu corpo. Que nós possamos, então, levar esse bom ânimo, essa palavra de incentivo às pessoas que se desencorajaram da vida, que estão passando por depressões, por ansiedades, que são as origens, né? São as principais fontes do suicídio. Então, que nós, como espíritas, que sabemos que a morte não existe, possamos auxiliar sempre, esclarecendo: não destrua o seu corpo, porque a morte não existe. Então, nós vamos iniciar o nosso tema da noite, em que nos baseamos na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do escritor Humberto de Campos. O grande Humberto de Campos, na psicografia do nosso Chico Xavier. É uma obra que nos faz pensar, né? Ela é uma obra que conta muito a história do Brasil, como surgiu. E ao lê-la, a gente nota quanta luta, muita luta. E nós vamos pensar um pouquinho. Será que nós não continuamos ainda em luta? Será que isso é saudável? A origem do nome Brasil, todos nós atribuímos ao pau-brasil, aquela árvore que foi explorada pela Europa, retirada muita madeira daqui, né, e levada para a Europa, do nosso pau-brasil. Mas quando eles abriram esta madeira, eles viram uma cor vermelha, em brasa. Do que tinha dentro da madeira, eles conseguiram fazer tinta. E na Europa era tudo cores pastéis, uns tons fraquinhos, assim, clarinhos. E quando foi descoberta, então, dentro da madeira do pau-brasil, essa cor de brasa, então foi levado para lá também e foi um colorido diferente em tudo. E aí, então, o nome Brasil vem de brasa, que é da cor vermelha, dentro da madeira do pau-brasil, surgiu o nosso nome, né? Porque ele teve vários nomes.
o nosso país, até chegar neste, de fato, Brasil. E nós viemos aqui nessa noite, nesse lindo país que nós temos, que é grande, é gigante. Na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós vemos a dimensão do Brasil, a dimensão das praias, como tem, e que é uma coisa rara que aconteceu no Brasil, que ele não foi desmembrado, né? O Brasil tem uma extensão de 8,5 milhões de quilômetros quadrados e tem 8.000 quilômetros de costa marítima. A unidade territorial como o do Brasil nunca houve em toda a história do mundo. Olha que interessante, né? Nunca houve como aconteceu com o Brasil, nunca. E houve em toda a história, nunca houve, né? E houve embates políticos de todo mundo e os outros países, eles se fragmentaram. E o Brasil manteve-se uno, indivisível na América. Que legal pensar nessas coisas, né? Que o nosso país, ele é tão gigante, ele não foi desmembrado e que tem algum sentido nisso tudo. A nossa origem, os grandes que enfrentaram tanta coisa, é bem verdade que houve muita luta, como nós dissemos, né? Jesus, quando ele, na obra, a gente encontra as conversas entre principalmente Ismael, que nós já vamos falar um pouquinho sobre ele, que é o guia espiritual do Brasil. Ele fala na obra muita coisa sobre o nosso país. E uma das coisas bem importantes que Jesus fala, que está lá na obra, para esta terra bendita e maravilhosa será transplantada a árvore do meu evangelho, de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. E Jesus diz também: estará antes de tudo ligada ao meu coração eternamente. Ismael tinha uma preocupação muito grande, vocês não imaginam com o quê? Com a política. E ele faz uma pergunta a Jesus sobre essas questões em 2 momentos. E numa delas, Jesus responde a Ismael: as injunções políticas terão nela atividades secundárias. Antes de eu estar ligado aos homens, é ao meu coração que ela se encontra ligada para sempre. Então, notemos, nos dias em que nós estamos vivendo, em que não apenas o Brasil inteiro, como mexe até com o exterior, o posicionamento político nunca esteve como está agora, não é verdade? E a recomendação de Jesus é que isso deve ser secundário. O que é que deve vir primeiro, então? Antes da política, antes das nossas preocupações, descabidas muitas vezes, podemos dizer na maioria das vezes, descabidas. No que é que nós devemos pensar primeiro? Então, por isso, a parte que me cabe nesse trabalho gigante que é esse país maravilhoso que nós nos encontramos hoje, como brasileiros e mais, como espíritas. Qual é a nossa responsabilidade? Será que, ao existir uma obra com esse título, será que o Brasil realmente será o coração do mundo, a pátria do Evangelho, já que existe até um livro? Vocês já pararam para pensar nisso? Se tem até um livro com esse título, então é certeza que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Será?
Ou será que nós corremos o risco de que isso não aconteça? O que vocês acham, hein, meus irmãos? Podem colocar isso nas mensagens, porque eu consigo ler todas. Se vocês acham que é certeza absoluta que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, vocês acham que nós corremos um risco aí de isso não vir a acontecer? Né? Como espíritas, nós temos a certeza, e estudamos isso, da evolução. Não é verdade? Evolução. Nós estamos aqui para a evolução. Evoluindo tudo à nossa volta. Evoluem os planetas, evoluem a intelectualidade humana, a nossa capacidade, o nosso cérebro se modifica, até os nossos dentes, as nossas arcas dentárias já estão se modificando por causa da evolução. Mas será que nós estamos focados para a evolução ou para a revolução? Será que nós estamos colocando um R aí a mais? Nos dizem André Siqueira, Geraldo Campetti e Ricardo Gauchi que nós estamos enfrentando um período de mudança. E isso é notável, né? Nós estamos vivendo um período de mudança para melhor, porque é evolução. Mas nós não devemos confundir a nossa necessidade de mudança com a necessidade de luta. Lembra que nós falamos que na obra O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o início da obra toda, durante muito tempo, é marcado por lutas. Lutas, brigas por terras, por espaços, pela riqueza do Brasil, por coisas materiais. Lutas pelo poder. Será que nós já conseguimos nos desvincular um pouquinho disso aí, ou ainda continuamos? Porque às vezes muda o nome, mas nós continuamos lutando. Exemplo, a política. A gente vê nas redes sociais que há muita luta, infelizmente. Num país incrível como o Brasil, nós deveríamos nos unir e não lutar. Nos diz, então, o André Siqueira que a necessidade da luta, ela faz uma confusão entre a justiça e a violência. É uma ação violenta. Estamos, quando nesse ato, né, sentindo essa necessidade de luta, nós estamos reagindo. E quando nós optamos pela necessidade da mudança, nós estamos na ação justa. Então, notemos a diferença. Necessidade de mudança, ação justa. Necessidade de luta, ação violenta. Luta gera violência. Então, não é saudável, é reagir. E nós precisamos agir. Eis a parte que nos cabe no nosso Brasil. O nosso compromisso. Qual é a nossa missão? Vocês já pararam para pensar? Quando perguntaram a Chico Xavier qual era a missão dele, ele explicou sobre a missão. Ele disse que a nossa missão é aquilo que nós nos comprometemos quando nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório. Que todos nós espíritas sabemos que nós fazemos um planejamento antes de vir para cá. Antes de reencarnar, nós vamos lá, estudamos conforme as nossas condições, né? E aí estabelecemos a nossa missão. Olha, nós estamos aqui brasileiros. E para a gente entender o que é tudo isso, esse título que o nosso Brasil leva, quando a gente diz coração do mundo, significa
sentir o Evangelho, porque coração lembra sentimento. Ai, o coração do mundo, o Brasil, o coração do mundo. Então, esse coração do mundo, esse título de peso, nos submete a sentimento, sentirmos o Evangelho. Sentirmos o Evangelho. Eis a nossa missão. E quando nós dizemos a pátria do Evangelho, significa terra de trabalho. Então nós temos que mudar, porque lutar não é saudável, não nos trará benefício algum, né? Então nós temos que mudar, encontrar um caminho para a mudança, para ir nos transformando. Estamos tendo essa oportunidade incrível, sentindo o Evangelho, buscando Jesus cada vez mais. Nós temos dentro da doutrina espírita, do Pentateuco kardeciano, as 5 obras por Allan Kardec, muito bem elaboradas, de uma forma organizada, didática e com muito amor. Uma das maiores missões, né, que nós encontramos na nossa vida é a missão de Allan Kardec. E nesta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo, Sede Perfeitos, o capítulo 17 do Evangelho. Neste capítulo, em que Jesus nos recomenda que devemos ser logo perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial, nós temos um espírito protetor que ditou uma mensagem em Bordeaux, no ano de 1863. Esta mensagem traz o título O Homem no Mundo. E na mensagem, o espírito protetor nos aconselha, dizendo: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Não deixai que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Lembram que Jesus falou que ele estava implantando no Brasil a árvore do seu Evangelho? Lembram da parábola do semeador? Todos esses ensinamentos de Jesus que utiliza-se da natureza de uma forma tão singela para nos ensinar, para nos conduzir, nós que somos as suas ovelhas. Então, falando, né, em árvore, em semente, aqui no Evangelho nós encontramos essa recomendação, né? Que nós, dentro dos nossos corações, nós vamos produzir os frutos da caridade e da justiça. Mas como? Se nós continuarmos lutando, tomando posições políticas, né, a luta não é saudável a nós. Nós não devemos lutar, né? Nós devemos buscar a mudança, encontrar em nós o que precisa ser melhorado. Foste chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas, de caracteres antagônicos. Não melindrai a nenhum daqueles com quem vos encontrardes. Olha que recomendação. Estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a ventura do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam da sua herança.
essas perseguições. Agora, uma hora acontece uma coisa, uma hora acontece outra, e a gente fica se posicionando, se melindrando, às vezes trocando os pés pelas mãos, e às vezes os nossos conselhos podem ser ouvidos. Será que estão sendo bons conselhos? Então, a missão, como falávamos, do Brasil, já que como pátria do Evangelho, como coração do mundo, não há de ser outra a que não evangelizar. E a nossa missão como brasileiros? Será que é a mesma? É evangelizar também? Mas evangelizar os outros ou a gente mesmo? É lógico que a gente precisa falar. Imagina se a gente pensasse assim, não, eu vou me evangelizar, né? Eu vou ficar estudando o Evangelho de Jesus, e ainda mais agora com a pandemia, tem muitas lives para a gente ouvir, para a gente aprender com os grandes do Brasil, porque a obra foi tão bem organizada que a gente poderia dizer assim, nossa, mas se nós estamos no Brasil, é sinal que somos um pouco mais evoluídos, né? Com aquela pretensão bobinha, infantil, porque Jesus mandou para cá, para esse título, espíritos que merecem, né? Realmente Jesus mandou para cá espíritos que fazem a diferença na história do planeta Terra. Exemplo, o nosso Francisco Xavier, Francisco Cândido Xavier, o exemplo nosso Divaldo, exemplo a irmã Dulce. São tantos exemplos que, se a gente for pensar, né, esses grandes aí que estão fazendo a grande mudança, esses sementeiros maiores. E nós, né, viemos aqui para nos evangelizar e também para fazer a obra. Principalmente como espíritas, que a obra do espiritismo, ela necessita de voluntariado. E a nossa responsabilidade diante da tribuna espírita, hoje, através da internet, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque esses vídeos que nós gravamos, como agora estamos aqui na companhia dos espíritas, às vezes até quem não é espírita se interessa, né, em ouvir as mensagens, e alguma coisa sempre serve, né? É sempre bom falar de Jesus, não importa a religião. Então a nossa responsabilidade hoje se faz ainda maior. Que a gente se prepare para a causa, estando com o grande. Nós falávamos nos missionários, né, nos grandes que temos no Brasil, o que dizer de Ismael, né, que é o guia espiritual do Brasil, designado por Jesus, da equipe, né? Ele conversou ali com Ismael, na obra a gente vê bastante diálogos entre Ismael e Jesus, né? Da responsabilidade. Algumas vezes Ismael, percebendo o que vinha acontecendo, ele meio que desanimava, e Jesus, como um bom orientador e nosso mestre, né, sabia sempre o que dizer. Então, o nosso grande Ismael, o guia espiritual do Brasil, nós encontramos a origem na Bíblia, Gênesis, de Moisés, no capítulo 16. Sarai estava casada com Abraão e os dois estavam já bem velhinhos. Abraão contava com 70 e poucos anos e eles não tinham filhos. E cogitava-se que Sarai era estéril. E eles tinham uma escrava chamada Agar. Então, foi combinado, né, com Agar que ela tivesse um filho com Abraão, já que Sarai era estéril. E desta relação nasceu Ismael,
filho da escrava Agar. E o que aconteceu então? A escrava Agar tinha um filho, a Saraí não tinha, a esposa, né, do Abraão. E ali começou a surgir um problema com tudo isso. E houve uma indisposição. E Agar saiu com o filho pelo deserto. E caminhou pelo deserto, mas foi aconselhada a voltar. A Saraí iria conceber. Então, esse anjo que apareceu a Agar no deserto, ele falou para ela que Saraí também iria conceber um filho. Então, ela se motivou a voltar, né? E o tempo passou-se mais ou menos 15 anos. Saraí teve um filho e se chamou Isaque. E a relação deles continuava difícil, né? E a Saraí pede a Abrão para despedir Agar e Ismael. E nesse pedido, né, que a Saraí, a esposa do Abraão, pediu que ele despedisse a escrava, né, mandasse ela embora com Ismael, o Abraão ficou em dúvida, porque afinal de contas Ismael era também o filho dele. E ele foi perguntar a Deus, está na Bíblia. E ele ouviu então a resposta, que Ismael seria a origem de uma grande nação e que ele ficasse tranquilo. E ele entendeu então que ele podia dispensar a escrava e o Ismael com essa resposta. E eles saíram então pelo deserto e eles caminhavam até que acabou a água. Eles ficaram sem água no deserto e estavam numa situação muito difícil. E a escrava Agar ora, né? Ela era uma escrava, mas ela tinha um anjo. E depois a gente, estudando, a gente foi estudar isso daqui através de um vídeo do Carlos Campetti, da Federação Espírita Brasileira. Ele que fez todas essas pesquisas, né? E trouxe pra gente. Então ele disse que ela era uma escrava, mas que ela tinha um anjo. E que esse anjo, né, é chamado Yahvé, e que nós sabemos que nada mais é do que o próprio Jesus, né? E ele avisa então que havia um poço mais à frente ali, eles encontram então esse poço, sobrevivem. E assim termina a história. Ismael, origem dos povos árabes. Então, desde aquele tempo, Jesus já acompanhava Ismael de longas datas. Então, eles são, né, parceiros de muito tempo, antes mesmo de Jesus vir para a Terra, reencarnar aqui entre nós e passar por tudo que ele passou. Então, ele recebe depois de um longo tempo e também de evolução, porque o tempo passou e como nós sabemos, todos nós evoluímos, né? Então Ismael recebe a incumbência de cuidar da terra nova. E nessa terra nova muita coisa aconteceu, né? Em 1840, mais ou menos, tiveram os médicos humanitários que trabalhavam a homeopatia no Brasil. E sabem qual é a bandeira deles? Deus, Cristo e caridade. Exatamente a bandeira de Ismael. Em 1873, um grupo chamado Confúcio também, em que Ismael se apresentava, mas com esse nome, transmitia as mensagens lindas, profundas, de incentivo, né? Incentivando os grupos. E depois, em 1876, houve a Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, em que teve Francisco Bittencourt, o Saião, que, né, foi um tradutor das obras de Allan Kardec. Em 1883 surge a revista Reformador. E depois desses acontecimentos, então surge a nossa Federação Espírita Brasileira, que alguns dizem que é no final do ano de 1883 e alguns dizem que é no início
de 1884. A Federação Espírita Brasileira, a qual nossas casas são federadas, né? Nós temos as federativas que são vinculadas à Federação Espírita Brasileira. Ela tem como grande objetivo um plano de unificação e de paz. E sob os auspícios de Ismael. Inclusive o grupo Ismael, existe até hoje, né? Esse grupo, e que recebe mensagens, é um grupo muito bonito também de trabalho que vem desenvolvendo. Então, como nós perguntamos qual a nossa missão, né? Então Ismael nos convida, né, que a gente não se divida. Em todas as mensagens, durante a obra Brasil, Coração do Mundo, eles pedem sempre unificação. E que nós levantemos a única bandeira que devemos levantar, que é da caridade. Lembrando de Ismael, o guia espiritual do Brasil, Deus, Cristo, caridade. Esse deve ser o nosso lema também, como brasileiros espíritas. Então nós perguntamos no início da nossa fala, será que o Brasil será o coração do mundo, a pátria do Evangelho? O que vocês acham? Será? No final da obra, Humberto de Campos vai nos dizer: encarecer a excelência da sua missão no planeta, demonstrando simultaneamente que cada nação, como cada indivíduo, tem sua tarefa a desempenhar no concerto dos povos. Qual a nossa missão? Como nós nos encontramos? Estamos fazendo jus ao que recebemos? A essa oportunidade ímpar de estarmos num momento tão importante da nossa história de humanidade. E um dos fins principais do nosso esforço foi examinar aos olhos de todos a necessidade da educação pessoal e coletiva, e no desdobramento de todos os trabalhos do país. Aqui, Humberto de Campos justifica o seu trabalho, a sua obra, né, ao escrever, ao ditar esse livro pela psicografia do Chico Xavier. Então, o que ele quer fazer, né? É examinar aos olhos de todos a necessidade da educação pessoal e coletiva. Então, o que nós devemos fazer? Que educação é essa? É nos evangelizar evangelizando. Espalhar coisas boas, boa, nova, né? Não é a gente fazer vista grossa para os problemas, mas é não lutar. É escolher não lutar. Escolher a mudança, agir e não reagir. Absorvidos no círculo espiritual do país do Evangelho, possam integrar as suas fileiras de fraternidade e evolução. E termina Humberto de Campos nesta época de confusão e amargura, quando, com as mais justas razões, se tem por toda a parte a triste organização do homem econômico da filosofia marxista, que vem destruir todo o patrimônio de tradições dos que lutaram e sofreram no pretérito da humanidade. As medidas de repressão e de segurança devem ser tomadas a bem das coletividades e das instituições, a fim de que uma onda inconsciente de destruição e morticínio não elimine o altar de esperanças da pátria. Que o capitalismo, visando a própria tranquilidade coletiva, seja chamado pelas administrações ao debate, a incentivar com os seus largos recursos a campanha do livro, do saneamento e do trabalho, em favor da concórdia universal. Não nos deteremos a falar depois da República
de quantos se encontram ainda no cenáculo das atividades e dos feitos do país, porquanto semelhante ação de nossa parte constituiria uma intervenção indébita nas iniciativas e empreendimentos dos vivos. Jesus, que é a suprema personificação de toda a misericórdia e de toda a justiça, auxiliará a cada qual no desdobramento dos seus esforços para a glória da nacionalidade. Jesus não nos deixará órfãos. Lembra que ele nos asseverou isso? Ele não nos abandonará nunca. Nós não devemos nos deter em sentimentos de culpa, depressivos, pensando, repensando, tripensando no que fizemos lá atrás. Ou que ainda, às vezes hoje, pensamos em fazer ou já fizemos e nos arrependemos. Nós devemos agir. E agir não é ficar estagnado. Porque quando a gente fica estagnado, a gente não sente coisa boa. E não sentindo coisa boa, a gente se vincula a quem também não sente coisa boa. Lembram que os espíritos influenciam em nossas vidas muito mais do que a gente imagina? É dessa forma que tudo acontece, né? Então, a nossa responsabilidade de pátria, de patriotas, de brasileiros que somos, é a de trabalhar a evangelização nossa e dos nossos irmãos. E diz na obra que isso não está somente no Brasil, porque fala de mundo. Então, é claro que a gente não vai, assim como nós não devemos pensar apenas nos nossos parentes de sangue, nos nossos irmãos de sangue, da nossa família, que nós devemos abrir isso cada vez mais para uma grande família que somos todos, né? Assim também em termos de patriotismo. Nós não estamos aqui convidando a nos fecharmos dentro da nossa bandeira e aqui permanecermos. Porque quando espíritos, nós não temos nacionalidade. Nós somos espíritos imortais. Nem a própria terra é a nossa única casa. Na casa do meu Pai há muitas moradas, para onde também iremos. Então, que a gente não fique alvoroçado, né, lutando, mas que a gente fique tranquilo, confiando que tudo o que ocorre na matéria, ela acontece antes no plano espiritual, que é a verdade de tudo, né? Antecede os acontecimentos na matéria. Então, que a gente não fique tão preocupado assim. Desejando, então, Humberto de Campos, que as falanges de Ismael possam, aliadas a quantos se desvelam pela sua obra divina, reunir o material disperso e que a pátria do Evangelho mais ascenda e avulte no concerto dos povos, irradiando a paz e a fraternidade, que alicerçam indestrutivelmente todas as tradições e todas as glórias do Brasil. Brasil. Então, como nós dissemos, vem de brasa. Por que será que a gente é assim, né? Tão fervoroso, tão caloroso. Olha a origem, né? Já ouviram falar que às vezes a gente traz o peso do nome que a gente tem, né? Vai ver, esse país é assim, é para incendiar. Brasa de luz, de iluminar, de clarear, que as luzes se façam e que a nossa pátria, que é verde e amarela, continue sendo assim, essa chama acesa, fazendo jus à brasa do Brasil, nos iluminando, porque não tem como a gente iluminar em nossa volta sem que nos iluminemos também. E para encerrar a nossa noite de hoje, que com tanta alegria nos preparamos e nunca nos sentimos tão preparados assim, pequenos que somos, né? Infelizmente. Nós temos então aqui com a gente a obra
que citamos no decorrer da nossa fala. Olha o Chico, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, da editora FEB, Federação Espírita Brasileira. Mas por um acaso que não existe, está em nossas mãos outra obra do Chico também, ditada pelo irmão X, Luz Acima. Não por acaso focamos, tanto o aspecto da luz, da brasa do Brasil. Não, nós vamos pedir licença para os irmãos para lermos um trechinho do final desta obra, do irmão X na psicografia do Chico Xavier. Ele encerra a obra Luz Acima, Bilhete a Jesus. Quem sabe, Senhor, poderias voltar, consolidando a tua glória, como o fizeste há quase 20 séculos. Entretanto, não nos atrevemos ao convite direto. As estalagens do mundo estão ainda repletas de gente negociando bens transitórios e melhorando o inventário das posses exteriores. Os governos estão empenhados em orçamentos e tributos. Os crentes pousam olhos apressados em teu evangelho de redenção e repetem fórmulas verbais como os judeus de outro tempo, que mastigavam a lei sem digeri-la. Quase certo que não encontrarias lugar entre as criaturas. E não desejamos que regresses de novo para nascer num estábulo, trabalhar à beira das águas, ministrar a revelação em casas e barcos de empréstimo e morrer flagelado na cruz. Trabalharemos para que a tua glória brilhe entre os homens, para que a tua luz se faça nas consciências, porque em verdade, Senhor, que adiantaria o teu retorno se a estatística das coisas santas não nos oferece a menor garantia de vitória próxima? Como insistir pela tua volta pessoal e direta, se na esfera dos homens ainda não existe lugar onde possas nascer, trabalhar e morrer? Como insistir a Jesus? Enquanto nós não trabalharmos em nossos corações um lugar para que nós possamos imitar esse nosso mestre, esse nosso modelo, que nós então possamos nos transformar. Muito obrigado pela atenção de todos e vamos então unindo os nossos pensamentos de brasileiros, porque hoje conversamos aqui com brasileiros. Brasileiros que estamos, espíritos imortais que somos, irmãos em Cristo Jesus. Vamos fazer uma oração para que a gente fique cada vez mais unido, para que a gente entenda de fato o que é ser irmão, o que é formar uma família, o que Jesus espera de nós. Nós estamos tendo todas as oportunidades para nos melhorar e melhorar tudo à nossa volta. Basta que confiemos em Ismael, que confiemos em Jesus, mas acima de tudo, que não nos esqueçamos que Deus é o nosso Pai, bondoso, justo, misericordioso. Nós agradecemos a Deus esta oportunidade bendita de estarmos aqui para melhorar. E que possamos, Senhor, de fato, trabalhar para que o Brasil aconteça e seja, enfim, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Que assim seja, Senhor. Boa noite, meus irmãos, e até a próxima. Obrigado pela oportunidade, pessoal do Bezerra.